Hoje vamos falar um pouco a respeito da orientação dos pais. Trabalhando como neuropsicólogo clínico em avaliação neuropsicológica, todo dia a gente entrevista os pais que têm assim filhos que apresentam algum tipo de dificuldade. É importante ressaltar assim que a psicoterapia e a psicopedagogia são os tratamentos iniciais mais comuns nos diferentes tipos de transtorno, tanto da infância quanto da vida adulta. Então assim, na depressão, na ansiedade, no TDAH, o tratamento inicial é voltado à psicoterapia e à psicopedagogia no sentido da aprendizagem e do desenvolvimento de algumas funções cognitivas, como atenção e memória. Então, assim, a alternativa medicamentosa vem muitas vezes da necessidade de alguns casos específicos, onde a terapia e outras técnicas auxiliares, como o treino cognitivo, o biofeedback, a neuromodulação, não se mostram efetivas. Então, assim, como que eu faço para ajudar meu filho quando eu tenho algum problema? A primeira parte, assim, é ter uma observação da criança, assim, e perceber se o desenvolvimento dessa criança está dentro do esperado. Então, se você tem um filho que tem um atraso no desenvolvimento motor, ou seja, assim, demorou mais para andar que a maioria das crianças da idade dele, ou se você tem uma criança, que hoje é o mais comum, assim, que mesmo com 2 ou 3 anos, tem um atraso na linguagem e que, assim, é perceptível que perto das crianças da idade dela, a fala dela está atrasada. Então, tá atento a esses marcos do desenvolvimento da criança promovem a possibilidade de você avaliar o que está acontecendo. Então, procurar um neurologista, um neuropsicólogo para essa criança passar por uma bateria de testes e aí sim descobrir o que ela tem e saber qual que é o melhor tratamento que ela pode ter, é muito importante. Então, o pai desenvolver assim o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil muitas vezes impede de você cair em algumas histórias. Então, recentemente estava atendendo uma paciente que tinha um filho de mais de 2 anos de idade e que não falava palavras ainda completas, mas acreditava que assim cada criança tem seu tempo e que isso pode se desenvolver de forma natural sem intervenção. Então, assim, o pai desenvolver primeiramente a aceitação, que assim eu preciso aceitar o fato de meu filho ter uma dificuldade quando eu vejo. E aceitar não é no sentido de não fazer nada a respeito, mas é sim de se pôr à disposição de buscar ajuda e ajudar a criança. E a partir do momento que você busca ajuda e descobre o que teu filho tem, você pode criar uma consciência em si próprio de como criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dessa criança. Então, se eu tenho um filho com déficit de atenção e hiperatividade, é importante eu informar a criança que ela tem dificuldades atencionais, de criar nela o sentido de prestar atenção nas coisas para se desenvolver como pessoa, de criar um ambiente mais calmo, de gerar um certo controle inibitório nessa criança a partir de regras, disciplina e frustração. E aí os pais se tornam um elemento ativo do tratamento da criança, pois são os pais que passam mais tempo com essa criança e podem fazer a maior diferença. Muitas vezes você vê esses sintomas em criança, então assim, sintomas de autismo, sintomas de TDAH, sintomas de dificuldades escolares e o próprio pai ou a mãe ou algum dos parentes se identifica com aquela questão. E muitas vezes isso proporciona até esse adulto a descobrir as dificuldades que ele tem, conseguir gerar um autoconhecimento a respeito de si próprio, buscar ajuda e explorar suas potencialidades e no caminho ajudar seu filho ou seu parente a também se desenvolver. Além disso, após um diagnóstico, muitos pais têm a preocupação sobre o uso de medicamentos em crianças e o que isso pode acarretar a longo prazo e a curto prazo de efeito colateral. Então, assim, em transtornos como ansiedade, depressão, os antidepressivos são de uso comum nesses casos e por estudos científicos, é comum os efeitos colaterais tanto cognitivos de irritabilidade, dificuldade de concentração, assim, nervosismo, falta de apetite. Então os sintomas variam desde cognitivos até físicos. No tratamento da ansiedade, o uso de antidepressivos tem se mostrado pouco efetivo para tratar crianças e o uso de neurolépticos gera efeitos colaterais ainda mais evidentes. O tratamento psicológico, a psicoeducação para os pais, ou seja, o pai da criança que tem algum tipo de diagnóstico passar por uma orientação psicológica no sentido de entender o quadro e de como essa criança manifesta individualmente esse quadro e aprender a lidar com ela nas dificuldades que ela tem um papel muito importante. Além disso, o pai passando por um psicólogo, uma psicoeducação, ele pode aprender técnicas de se autogerenciar, de se autoconhecer e a partir disso ajudar ainda mais a criança a se desenvolver. Além disso, assim, com o avanço da ciência, técnicas como o biofeedback, que são técnicas de autocontrole emocional e atencional, no qual você controla a sua frequência
frequência cardíaca, a sua respiração, e pode tratar transtornos como ansiedade, TDAH, depressão, entre outras. E a neuromodulação, que consegue estimular o cérebro nas áreas relacionadas ao TDAH e à depressão, e há inúmeros estudos científicos embasando essas terapias como alternativas não medicamentosas e eficazes no tratamento dessas condições. Então, a partir do momento que você se observa seu filho e cria consciência da necessidade de uma aceitação, de uma mudança de postura, de uma mudança de atitude em relação ao que está acontecendo consigo e com quem está perto de você, você consegue promover essa mudança. Alguns estudos indicam que o tom de voz que você se relaciona com seu filho altera a frequência do disparo neuronal do cérebro da criança. Então, quando você entende a metodologia que mais funciona para conseguir lidar com a criança e trazê-la para uma frequência mais tranquila e calma, melhorando a interação com ela, aprendendo a entender as emoções e os sintomas que aquela criança acredita, tornam a relação entre pais, filhos, marido e esposa cada vez mais sólida e abre um espaço para o diálogo entre as pessoas. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de saber informações sobre esse tema ou propor outros assuntos e temas, deixe seus comentários logo abaixo e assim, numa próxima vez, a gente pode abordar temas diferentes e trazer mais informações sobre a criação dos filhos e também sobre família em geral.